Olá, amigos do YouTube! Vocês sabem qual é o bem mais importante nesse momento da história para o chamado planeta Água? A água. Você está no Vlog Acauã e hoje eu vou falar para você sobre falta de água e falta de cuidado. A mídia recentemente tem bombardeado a questão da crise hídrica que afeta a região sudeste, bem como todo o país, e que representa uma das maiores crises da história. A Folha de São Paulo recentemente noticiou a situação das represas que abastecem a Grande São Paulo, mostrando que elas operacionam hoje em menos de 15%, a maioria delas. Fez um enfoque especial à represa de Cantareira, que é responsável pelo abastecimento de mais de 6 milhões de habitantes, e que hoje vem operacionando no seu segundo volume morto e apenas com 5,1% da sua capacidade hídrica. Finalmente, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, veio a público para alertar a população paulistana de que se São Pedro fizer um milagre especial, vamos todos ter que entrar no racionamento de água a partir de abril. Interessante notar que antes das eleições parece que não havia crise nenhuma. Nem a presidente Dilma apresentava qualquer crise, não tinha crise econômica, não tinha crise hídrica, crise elétrica ou crise política. Parecia que estávamos no país das maravilhas. Assim que terminaram as eleições, tudo veio à tona e todos nós agora somos arrochados a tomar atitudes ou a sofrer as consequências de uma situação que já estava bem anteriormente instalada e que apenas agora vem explodir. Quando se fala em crise, todo mundo procura por culpados. Com relação à crise hídrica, São Pedro acaba pagando o pato, mas na verdade existem vários fatores combinados entre si que provocam a crise hídrica e o seu agravamento. A primeira delas que nós podemos apontar é a crise climática, ou seja, o planeta Terra vem passando por uma grave transformação climática, que é de consenso já das comunidades científicas internacionais e cujos sinais se fazem manifestar através dos vários recordes que nós temos observado. Por exemplo, recordes de enchente em determinadas épocas, recorde de seca, como nós estamos vivendo agora, recorde de tornados, de tempestades, bem como também a extinção de várias espécies de animais e plantas. Todos esses fatores sinalizam que algo está errado com o planeta. Até que ponto a culpa é humana ou não é discutível, porém muitos cientistas hoje são de consenso de que grande parte da causa da mudança climática tem o ser humano como responsável devido ao excesso de poluentes que ele joga no ar, da poluição da própria terra através de agrotóxicos, bem como a poluição do mar e dos rios, propriamente dito. Além desse fator mais globalizante, que é a questão da mudança climática, nós temos que apontar a ferida, ou seja, o próprio ser humano, a sua falta de cuidado. A falta de cuidado, primeiramente, se nota na falta de planejamento, tanto do governo ou dos governos, quanto das concessionárias responsáveis por serviços de saneamento, que não fizeram a sua tarefa a médio e longo prazo através de projetos que pudessem providenciar água suficiente para as novas demandas, bem como prevendo, como já é de conhecimento, através de N pesquisas científicas, a mudança climática que exige uma certa precaução com relação ao fornecimento de água à população. Um outro elemento bem humano é a população. A falta de consciência dos cidadãos, que às vezes utilizam de forma totalmente irresponsável e sempre achando que tem muita água. De fato tem bastante água, porém nós sabemos que boa parte dela, conforme a ONG SOS Mata Atlântica noticiou recentemente, 80% da água de São Paulo, por exemplo, é uma água contaminada. E lamentavelmente o grande responsável pela contaminação é o próprio ser humano. Bem como há uma má distribuição dessa água, que é uma questão natural. Por exemplo, 80% da água, não sei quanto, em torno de, está na Amazônia. Portanto, não tem como
trazer essa água para o uso do Sudeste, onde concentra a maior parte da população brasileira. Um outro fator de responsabilidade humana é o grande desperdício que se faz tanto na indústria quanto no setor agrário. Os sistemas de irrigação inadequados provocam um grande desperdício de água, lamentavelmente, bem como na indústria, e que falta empreendimento para o reuso dessa água e evitando que ela vá embora poluída sem o devido tratamento. Após havermos levantado várias causas humanas para o agravamento da crise hídrica, precisamos apontar aqui algumas soluções. Eu colocaria em 3 eixos. O primeiro, o eixo tecnológico, o segundo, o eixo político e o terceiro, o eixo do comportamento social. Não dá para esperar só de São Pedro a solução. No que tange a questão do eixo tecnológico, é preciso que as empresas e o setor agrário, principalmente, que lucram com suas atividades, invistam um capital e não pensem só no lucro para reciclar a água, para usá-la com tecnologias adequadas que minimizem o desperdício ao máximo possível. Só isso já seria um grande ganho. Com relação ao poder público, isso é, o eixo político, é preciso que os governantes tomem atitudes, e que não tomaram até agora e já deveriam ter tomado, de desenvolverem projetos, de investirem o capital em provisão de água para atender as novas demandas do crescimento da população, bem como aquilo que já é previsível, e as pesquisas meteorológicas têm apontado nessa direção da crise, não é, ambiental, a questão da mudança climática no planeta. Portanto, se não fizeram a lição de casa agora, que o façam para minimamente diminuir o caos que se instala com relação à falta d'água. Ainda compete ao poder público fiscalizar aqueles cidadãos irresponsáveis ou instituições que simplesmente estão esbanjando água por aí como se tivéssemos ainda em abundância. E por fim, sensibilizar a população através de campanha para que o cidadão use com sustentabilidade, com responsabilidade, com cuidado a água que eles ainda têm. Com relação ao terceiro eixo, que é a mudança de comportamento da população, da sociedade, é preciso que nós, eu e você, cidadãos, tenhamos claro que, independente se a culpa é de São Pedro, se é da natureza, se é do governo, de quem seja, todos nós precisamos agora nos unirmos e fazer a nossa tarefa de casa, ou seja, fazer racionamento d'água antes que ela venha na forma proposta pelo governo, que conforme o presidente da Sabesp, o Paulo Massato, é o esquema 5x2, ou seja, 5 dias sem fornecimento de água e 2 com fornecimento. E você há de convir comigo, se hoje é relativamente normal a distribuição de água, já falta água para muita gente em São Paulo, imagine quando, não é, se tivermos 5 dias sem água. Você acha que 2 dias serão suficientes para abastecer as necessidades mínimas da população? Com certeza não será. Portanto, antes que isso aconteça, façamos a nossa tarefa de casa. Assim também cobrar das empresas que não devem apenas se contentarem lucrar com a matéria-prima, por exemplo, a água, para a produção e para o seu lucro, mas que elas sejam as primeiras a investir parte do seu capital em captação, novas formas de captação de água, por exemplo, a pluvial ou do subsolo, e possam contribuir efetivamente para minorar o problema hídrico que nós estamos enfrentando. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no vlog, deixa lá o seu like, deixa a sua sugestão e crítica e até a próxima!